se é certo fazer aquilo. Se não é uma coisa que vai te deixar muito longe de Deus, ou vai te atrapalhar na tua vida espiritual, para não ficar dominado, às vezes, por um erro. A gente pode estar na igreja e na escola, estar no nosso fone de ouvido, escutando uma música do mundo. A gente pode, Deus nos deu livre arbítrio. Porém, isso te convém fazer? É certo a gente estar na presença de Deus e em outros lugares, seja no trabalho, estar na roda das pessoas conversando aquilo que não agrada a Deus. E quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que geralmente a gente pega é o nosso celular. Mas se a gente, em vez de pegar o celular no momento que a gente acorda de manhã e tirar nem que seja 5 minutinhos de oração, isso já pode fazer total diferença no nosso dia a dia. E tempo com Deus é o que nos torna menos ansioso, é o que nos melhora a cada dia, porque nós mesmos não temos forças para conseguir estar na presença de Deus. A gente precisa de Deus até para estar na presença dele. Eu quero ler outro versículo com vocês, em Hebreus. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 10. Versículo 26. Já falo que é a minha primeira vez ministrando. Nunca tinha ministrado antes. Então, se eu errar alguma coisa, peço que os irmãos me corrijam. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Às vezes a gente está em outros lugares, não na igreja, e acha que nossos líderes, nosso pastor não está vendo o que a gente está fazendo, mas a gente se esquece que quem vê todas as coisas e seus olhos estão em todos os lugares, contemplando tanto os maus quanto os bons, é os olhos de Deus. E voltando à palavra de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu vou dar um exemplo. Se uma placa de velocidade diz para te andar 100, tu pode simplesmente passar a 200 por hora. Porém, é certo fazer isso? Te convém fazer isso? Não é certo. Em Gênesis 4:7, a palavra diz que se tu fizer o que é certo, se proceder certo, não é certo que vai dar certo. Agora, todavia, se proceder mal, o pecado já está à porta. O pecado está sempre ali. O erro está sempre à nossa disposição, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer. O nosso desejo, o nosso próprio desejo é contra nós mesmos. Mas a nós cumpre dominá-los. A palavra diz que a nós cumpre dominá-los o nosso desejo. A vontade, às vezes, de errar. E a gente esquece que, às vezes, a gente está passando por muitas lutas. E esquece que para vencer uma luta não é contra a carne nem contra o sangue. E sim, a gente tem que dobrar nossos joelhos e pedir a Deus que, com certeza, se buscarmos de todo o coração, a gente vai achar e Ele vai nos ajudar. E de tudo que a gente fizer na nossa juventude, ou no decorrer da vida, lá no final Deus vai pedir conta para nós de tudo que a gente fizer. Do que a gente olhar, do que a gente cobiçar, de todas as coisas. Porque nem todas as coisas nos convém fazer. Temos que fazer apenas o que Deus manda na sua palavra. Claro que somos humanos, falhos e pecadores, mas temos um advogado, Jesus Cristo, perante ao Pai, que vai interceder por nós e vai estar sempre lutando por nós. Quero ler mais uma palavra com os irmãos, em Salmos, no capítulo 119. Dizem que Salmos não tem capítulo. No versículo 11. É até o tema da meditação de quinta-feira.
Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque é ela que vai nos ensinar a cada dia, em cada decisão da nossa vida. Cada decisão, cada detalhe da tua vida que tu for tomar, se tu buscar a vontade de Deus, com certeza vai dar certo. Porque se tu buscar a vontade de Deus, vai estar procedendo certo. E guardando a palavra dele no coração para não pecar contra ele. Porque se a gente não tiver a palavra de Deus no nosso coração, com certeza a gente não vai fazer o que é certo. Porque nós seres humanos somos concebidos em pecados. Antes de me converter, eu era uma pessoa que questionava muito a Deus. Usava os questionamentos sobre árvore para o jardim. Por que Deus colocou uma árvore no jardim sabendo que o ser humano ia falhar? Isso se chama livre-arbítrio, o poder da livre escolha. Deus colocou a árvore lá, mas ele antes de colocar, ele falou: se comeres desse fruto, certamente morrereis. Então a gente sempre teve a livre escolha. E mesmo o ser humano falhando e errando, passado muitos anos, ele tinha um plano, no qual no ventre de uma mulher surgiu uma semente que ia nos dar uma nova oportunidade de poder ser salvo, de poder estar de volta na presença de Deus, mas se a gente viver de acordo com a palavra dele. E às vezes a gente pode estar na igreja muitos anos. Eu sou um exemplo disso. A outra vez que eu tive na juventude, passei muitos anos na igreja, mas nunca tinha tido um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro. Fiquei aqueles anos ali e vinha na igreja e continuava fazendo tudo errado lá fora. Era quase que uma obrigação para mim estar aqui. Mas quando eu tive um real encontro, agora que eu voltei, tudo está totalmente diferente. Deus tem mudado a minha mente de formas que eu nem imaginava que poderia acontecer. Que nem eu havia relatado que eu era um questionador, ficava perguntando as coisas para Deus. Até que um dia, o meu irmão, a gente estava tendo uma conversa e ele me mostrou o livro de Jó. Jó era um questionador de Deus também, ficava perguntando. Aí Deus responde para Jó: onde estavas tu quando eu estava fazendo o mundo? Ali eu parei de perguntar para Deus, porque eu me senti tão pequeno, perto de um ser maravilhoso que detém todo o poder. Eu quero estar lendo mais um versículo com os irmãos. Glória a Deus. Em Filipenses 4. Versículo 8. Mas o que a gente deve pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que controla nossas vidas são os pensamentos. Então, se a gente ficar o dia todo pensando em coisas ruins, a gente não vai conseguir viver a vontade de Deus para nossas vidas, porque vamos estar num caminho sendo guiado pelos nossos pensamentos e guiados pelas nossas emoções. A gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é adorado, tudo que nos aproxima de Deus. Quanto mais tempo com Deus a gente tiver, melhor vai ser a nossa vida espiritual com Ele. Porque se a gente às vezes fica 3 dias sem orar direito, sem ler a palavra, a gente começa a sentir aquela fraqueza espiritual. A gente precisa estar constantemente na presença de Deus, buscando Ele. Eu vou ler mais um versículo com os irmãos, que também se encontra em Filipenses 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensares de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já temos alcançado. Que nem eu estava falando antes sobre os pensamentos.
a gente tem que prosseguir para o alvo. Mas como a gente vive no passado? Como é possível viver no passado? A gente consegue viver no passado dentro da nossa mente, não consegue prosseguir para frente porque fica pensando no que se passou, fica olhando para aquilo lá para trás, e se isso acontecer, isso, aquilo. A gente tem que focar em estar na presença de Deus. Se a gente confiar nele verdadeiramente, jamais ele vai nos desamparar, jamais vai deixar nós, sempre vai estar conosco todos os dias. Ele prometeu que ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, ele quer nos dar resiliência. Resiliência é quando a gente sofre algum impacto, alguma coisa e consegue se manter firme. Porque todos os dias o pecado, Satanás, a nossa própria carne vem contra nós e a gente tem que vencer aquilo. E se a gente começar a lutar com as nossas próprias forças, nunca vamos conseguir vencer. A gente precisa que Deus esteja conosco, porque nós seres humanos somos tão falhos. Os nossos olhos são maus, o nosso coração é mau, nossos pensamentos são maus. O que deixa a gente melhor é a presença de Deus nas nossas vidas. E a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Se a gente proceder bem, fizer o que Deus manda na palavra, a gente vai ter uma vida aqui correta e vamos poder aguardar aquele dia, ouvir a frase: benditos de meu Pai, eis um reino para vocês preparado desde a fundação do mundo. Se a gente ficar perto de Jesus, perto da palavra dele, guardar ela no coração verdadeiramente, não só ouvir a palavra, mas tentar colocar em prática. Talvez a gente não consiga fazer tudo, colocar tudo em prática, mas Deus, ele quer ver na sua luta contra o pecado, porque nunca vamos conseguir vencer, nunca vamos conseguir ser perfeito, mas a gente tem que lutar pela perfeição, lutar por estar próximo de Jesus. Eu quero ler mais uma palavra com os irmãos. Em Mateus. Mateus 5. É o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A lógica de Deus, ela é bem diferente da lógica humana. Bem-aventurados que choram. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Se a gente chora, a gente pode ter certeza que lá na frente Deus vai nos consolar e vai estar conosco. E ela também disse que bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus, porque é grande o galardão. A gente pode viver tudo nessa vida, só que essa vida ela tem 80, 100 anos. Imagina perder a eternidade por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de alguma coisa que a gente deixa nos dominar, não luta contra, não tenta, simplesmente aquele erro começa a te dominar e começa a aceitar. A gente tem que procurar manter a calma e dobrar os joelhos em meio às lutas e buscar a Deus, que com certeza Ele vai nos ajudar a passar por as lutas. E a fé ela produz perseverança. A gente às vezes não é tão forte espiritualmente, mas sendo perseverante, está sempre lutando por fazer o que é certo. Por mais que às vezes a gente não consiga, a gente continua lutando
E Jesus ele vai nos dando a graça dele, cada dia para suportar as aflições. Ele disse que no mundo a gente teria aflições, a gente teria lutas, teria batalhas, que os próprios familiares ficariam contra ti, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a gente também pode vencer o mundo, se estivermos em Jesus. Porque a salvação, ela está em Jesus. O caminho é Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. Glória a A Deus. gente, se parar para ver o Velho Testamento, a gente vê que diversas vezes Deus abriu a terra, matou o povo, aconteceu diversas coisas. E a gente se pergunta por que no Novo Testamento isso não é tão frequente ou não acontece muito. É que Deus ele nos deu um tempo, ele abriu a porta da graça. Jesus trouxe a graça. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por nós. A gente não merecia que Jesus morresse por nós, jamais. A gente é tão falho, tão pecador. E que nem a gente às vezes critica Judas por ter andado com Jesus e mesmo assim ter errado e traído ele. A gente às vezes trai Jesus por um simples aparelho telefônico, passa dias às vezes sem buscar Deus nem sequer 5 minutos ou 10 minutos, um tempo bem curto, considerado. E Jesus ele morreu por nós, ele desceu até a terra, sendo Deus, ele tinha todo o poder e toda a autoridade, todo o poder era dele. Às vezes a gente com algum cargo, alguma coisa se sente grande, ou porque Deus nos usa, a gente se sente alguma coisa. Jesus sendo Deus, ele desceu do céu e morreu por nós, os pecadores que não mereciam. Aleluia. Não mereciam jamais que ele morresse por nós, porque lá no princípio, lá no início a gente já pecava. E a Bíblia fala que quem peca é do diabo. Porém, se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para desfazer com as obras do diabo. O que eu queria trazer com essa meditação, que a gente deve guardar a palavra de Deus no nosso coração e sempre procurar fazer o que é certo, por mais que seja algo difícil, a gente não pode parar de lutar e tem que continuar tendo perseverança, para assim adquirir resiliência e caminhar a caminhada até o final, porque não adianta a gente chegar no meio e desistir, a gente tem que ir até o final. É essa meditação que eu queria trazer para os irmãos hoje. Era um pouco curta, mais rápida e objetivo, mas era esse que eu queria compartilhar com os irmãos. Convido vocês a ficar de pé.